Em toda casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Bem-vindos à reunião da Igreja Batista Casa de Paz. Você bem-vindo, você é bem-vinda. Obrigado a você por sua participação neste ministério. Nós agora estamos na condição de igreja organizada. Agradecemos a Deus, agradecemos a nossa igreja mãe, a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que organizou a nossa congregação agora em igreja. E vamos direto ao assunto. O assunto desta reunião está em Mateus 10, capítulo 10, verso 1. Abra sua Bíblia, a minha já está aberta. Ao final da reunião daremos as boas-vindas aos aniversariantes e faremos os outros anúncios. Então, Mateus 10, 1 diz assim a Bíblia Sagrada: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Senhor Deus e Pai, agradecemos esta palavra e eu peço que o Espírito Santo do Senhor aplique agora essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs participantes desta reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esta reunião: Filhos e pais recebem a autoridade de Jesus. Jesus é a autoridade. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas ele agora dá essa autoridade para os seus discípulos. Ele diz, ele chamou os seus 12 e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e para curar todas as doenças e enfermidades. O Senhor Jesus dá autoridade para a sua igreja. Então, para que a igreja continue o trabalho que Jesus iniciou. Então, o trabalho não pode parar. Jesus não veio há 2000 anos atrás e fez tudo o que fez e voltou para o céu e parou a obra. Não, ele quer que a obra continue, por isso a obra continuou. O trabalho dele não parou. Tudo começou aqui em Mateus 10, 1, chamando os seus 12 discípulos e dando autoridade para eles. Continuou em Lucas capítulo 10, verso 1, você vai encontrar exatamente agora esses 12 multiplicados. Lucas 10, 1 diz, depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares aonde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então é por isso que a nossa igreja se organizou agora. É por isso que a congregação começou e essa congregação está crescendo, ela cresceu e agora se organizou uma igreja. E já estamos organizando o estatuto para levar ao cartório e registrar, transformá-la em pessoa jurídica, porque é uma igreja que faz parte da história de uma igreja histórica, a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então é tudo muito bem organizado. Assim como na igreja primitiva. Jesus começou com 12, agora em Lucas 10, 1, 72 discípulos. E ele diz, olha, a colheita é grande, o trabalho é grande e os trabalhadores são poucos. Vocês são 72, mas ainda é pouco, eu quero mais. O Senhor Jesus está chamando trabalhadores para a sua igreja. E ele diz, inclusive, para nós orarmos. Ele diz, roguem, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. É como se fosse uma lavoura, se o mundo fosse uma grande lavoura e que está na hora da colheita. E o Senhor quer colher vidas para preservá-las, para trazê-las para o seu celeiro, para que essas vidas desfrutem do cuidado de Deus, o lavrador. Assim, eu quero que a minha vida esteja nas mãos do Senhor. Mas quantas vidas estão fora? Quantas vidas estão perecendo, morrendo, se estragando, apodrecendo? Sem Jesus, sem a esperança da vida eterna. Por isso que a multiplicação não pode parar. A multiplicação de quê? De discípulos, de igrejas. Continuando em Atos capítulo 1, verso 15, a multiplicação prossegue.
Naqueles dias, diz aí a palavra de Atos 1,15, Pedro se levantou entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Que maravilha! Lembra que começou com 10? Então, começou com 12. Então, multiplica aí 12 vezes 10. Dá quanto? 120 pessoas de Mateus 10 até Atos capítulo 1. Então, isso é o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus, ele agora dá autoridade para a igreja dar continuidade a esse ministério. E a igreja não pode pensar diferente. A igreja que está começando e também a igreja mais antiga, ela não pode pensar em ficar parada nas quatro paredes, porque senão ela ela vai perder almas, ela vai perder frutos. Frutos vão perecer, vão apodrecer, vão se estragar e estão se estragando, infelizmente. Porque a igreja não está indo para buscar esses frutos e trazê-los para a presença do Senhor, onde eles são preservados. A multiplicação se eleva a uma alta potência em Atos capítulo 2, verso 41. Porque a multiplicação ela acontece na forma simples, 2 vezes 2, 10 vezes 10, 3 vezes 5, e vai multiplicando. Mas ela se eleva a uma alta potência quando esses 120 de Atos capítulo 1, verso 15, chegam aí em Atos 2, 41. Diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse é o nosso Deus. Esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Esta é a vontade de Deus para o mundo. Que as 3.000 pessoas que estão aqui em volta do templo da nossa igreja, aqui no centro da cidade, só 3.000, tem milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro, que estão esperando alguém trazer a eles a mensagem da esperança e da salvação. Essas pessoas estão esperando. Elas estão sem saber que rumo tomar. E cabe à igreja mostrar o rumo. A igreja tem a autoridade de Jesus para mostrar, para dizer o que essas pessoas devem fazer. Quando um homem chegou e perguntou para a igreja, que farei para me salvar? A igreja deu a resposta em cima, na risca. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então essa é a resposta, a igreja tem a resposta para aquela alma que está em risco de perecer, mas ela não vai perecer se ela encontrar alguém da igreja e esse alguém tiver a prontidão em falar para ele. Então quase 3.000 pessoas, de Atos 1 para Atos 2, pode conferir aí na sua Bíblia, Atos 1,15 e Atos 2,41. 120 pessoas, uma igreja de 120 para quase 3.000 pessoas. 3.000 vidas, 3.000 frutos que iam perecer se não houvesse ali um trabalho da igreja. Se a igreja não exercesse a sua autoridade para levar a mensagem da salvação que preserva da condenação, do inferno, do pecado. Mas a multiplicação em alta potência não para. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 4:4, a minha está aberta, diz assim, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Então a multiplicação ela continua em alta potência no livro de Atos. E isso Jesus não estava mais presente fisicamente na igreja, mas é claro que ele estava presente espiritualmente, e ele está presente hoje na Igreja Batista Casa de Paz, na sua igreja, você que pertence a uma igreja viva, edificada por Jesus. Mas a multiplicação em alta potência, ela não para. Se você for para Atos capítulo 4, 32, então o último que eu li foi Atos 4:4. Então chegou o número de perto de 5.000. Atos 4:32, o que diz aí? Da multidão dos que creram. Então é uma multidão. E era a mente e o coração
Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. E era uma igreja que vivia unida. Era uma igreja que, apesar de ser uma multidão, então eles perderam a conta. E sabe de quem eu lembro? Eu lembro de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, sai daí da tua tenda e olha as estrelas do céu. Conta as estrelas. Quantas estrelas tem no céu, Abraão? Eu não consigo contar, Senhor. Conta a areia do mar. Não dá para contar. Assim será a tua descendência, Abraão. Que descendência? Só ali do sangue de Abraão? Não. Abraão é chamado de o pai da fé. Deus queria formar, através de Abraão, e quer formar, através da igreja, uma descendência de filhos da fé. Uma descendência de servos semelhantes ao servo Abraão, que é considerado o pai da fé, o amigo de Deus. Você quer também participar dessa descendência abençoada? Esse é o trabalho da igreja. Levar essa mensagem para que as pessoas que estão sem descendência tenham agora uma descendência. Qual a descendência? A descendência da multidão dos que creram. E que a mente e o coração é como um só. E que compartilha. E aí eu encerro com Apocalipse 7:9. Abra sua Bíblia, Apocalipse 7:9, a visão dada a João. Agora é a visão final. É a visão da consumação dos séculos, mas é a visão de hoje. Depois disso, olhei diante de mim, e estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Que maravilha, que bênção! Como é maravilhoso ver o final. O que vai acontecer? Como vai ser no final? Onde eu estarei? E onde você que participa da igreja Casa de Paz estará? Onde você que quer, que vai participar da nossa igreja também. Você está convidado. Você que está fora, não pertence ainda à igreja, não pertence ainda não, pode vir agora, 9h30, nesse momento a igreja está reunida presencialmente também. Rua do Senado 324. E à noite, 18 horas de novo. Quinta-feira, 19 horas. Você é o nosso convidado especial. Eu quero concluir fazendo um histórico. Quando nós chegamos no campo, aqui no centro da cidade, em 2018, um ano e meio antes da pandemia, nós começamos os pequenos grupos multiplicadores. Começamos o trabalho nas casas, começamos a treinar os poucos líderes que tínhamos ali, os poucos irmãos, 2 ou 3, foram 3 irmãs que se prontificaram a participar do treinamento. Treinamos todo mundo que veio, mas 3 se destacaram. Foi a irmã Edna, que estava fazendo um curso aqui no Rio de Janeiro, e ela é do Amazonas, voltou para o Amazonas um ano depois. Mas ela fez o curso e participou, ela inclusive abriu na direção de Deus a primeira célula, o primeiro pequeno grupo, que funciona até hoje. A irmã Antônia Lacerda, que também aceitou o desafio, abriu a casa dela para começar o pequeno grupo, e esse pequeno grupo da casa dela se multiplicou hoje por vários grupos que nós temos. Eu vou contar para vocês daqui a pouco quantos grupos nós já temos. E a irmã Kátia Ramos, que também tem um pequeno grupo na casa dela hoje, e sexta-feira, inclusive, antes de ontem, ela e a família, o esposo, participaram da live. Foi uma bênção maravilhosa, o testemunho deles está aí gravado para vocês. Então, vejam como 3 pessoas que estão ali desejando ser instrumento de Deus, se colocam nas mãos de Jesus, recebem a autoridade de Jesus. Todos receberam, mas 3 levaram a sério. 3 disseram: eu vou, mesmo sem saber nada, eu vou trabalhar, vou abrir a minha casa, eu vou caminhar junto com a liderança da igreja. E vejam o resultado.
Nossa igreja foi organizada com quase 40 membros, batizados, bem organizados. Nossa igreja já começa grande. A Igreja Batista Casa de Paz, organizada dia 14 de maio, agora último. E participando dos pequenos grupos, nós já temos mais de 120 pessoas. Ou, vou colocar, cerca de 120 pessoas. Lembra de 120? Esse número é histórico. Esse número está em Atos capítulo 1, verso 15. Mas o Senhor não quer que pare aí. Estamos com mais de 15 grupos reunindo. Já abrindo esse domingo, hoje começa, ontem começou o 16º grupo, pequeno grupo, 16ª célula. E hoje nós iniciamos um treinamento mais avançado com os irmãos da PIB de Copacabana, que pelo Zoom, dentro do nosso templo, estão transmitindo um treinamento mais avançado, porque para conseguirmos uma multiplicação em alta potência, nós precisamos também de um treinamento mais avançado, um aperfeiçoamento, como diz Efésios 4, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, todos nós que já treinamos no básico, nós queremos avançar. E, com certeza, nós queremos ver a multiplicação também em alta potência de frutos, para que o Senhor Jesus preserve esses frutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, aqui no centro da cidade. Pessoas que estão sem rumo, sem saber para onde ir, em risco de perecer, não vão perecer, porque o Senhor vai preservá-las, trazê-las para a sua casa, para o seu celeiro. Quero agradecer a Deus a vida do Joel, porque foi ele que abriu o salão dele, a empresa dele, funciona até hoje, e através da irmã Edna Alzier Félix, diaconisa, lá de Manaus, que está nos acompanhando agora, ela conversou com o Joel, porque já eram conhecidos, ela estava aqui no Rio de Janeiro na época, fazendo um curso, e o Joel disse, eu estava precisando de alguém que se prontificasse a nos ajudar aqui, porque eu quero um culto aqui na minha empresa. Ele já realizava alguns cultos, houve uma parada, e agora estava querendo que começasse de novo, e começou, e não parou mais, e não vai parar, vai até a volta de Cristo. Joel agora está abrindo uma extensão da empresa, uma nova loja da empresa dele, na mesma rua, e vai realizar um culto, já está marcado agora para o dia 15 de junho, o culto de inauguração da nova empresa, da nova loja, e realmente está crescendo em todos os sentidos, mas as reuniões não vão parar. Vamos ampliar as reuniões, talvez mais um grupo vamos precisar criar, porque na empresa onde ele está já tem uma equipe funcionando, na outra empresa, outra equipe, colaboradores, precisamos alcançar toda essa gente. Quero orar com você, mas antes eu quero também dar os parabéns aos aniversariantes. Nós temos aniversariantes da semana, meu sobrinho Gabriel, lá, filho do irmão Amarildo, da irmã Jaqueline, meus irmãos, minha irmã de sangue, minha irmã caçula, meu sobrinho. Quero mandar meu abraço para minha mãe, minha mãezinha, Maria da Paz, que está lá na casa deles. Gabriel completou mais um aniversário, dia 25. E hoje é aniversário da Pietra de Oliveira Santos, filha da Joyce, neta da irmã Kátia, do irmão Luiz, sobrinha do Rodrigo, bisneta da irmã Arlete, irmã da Lorena e da Isabela, a família, sobrinha do Sandro. Um abraço para toda essa família aí que tem sido uma bênção na minha vida e no ministério. Tem mais alguém completando aniversário aí? Então escreve o nome aí do seu querido aniversariante, e na próxima reunião faremos a festa. Tem um pedido de oração? Pode escrever aí no comentário, e nossa equipe estará passando para nós os motivos de oração, os seus motivos, pedidos de agradecimentos. Estaremos orando e vamos orar agora, mas antes eu peço, inscreva-se aqui em nosso canal. Então, @IBCP, são as siglas, Igreja Batista Casa de Paz, @IBCP Centro RJ. Você colocou esse endereço aí, você vai ver YouTube, você vai ver Instagram,
Você vai ver as nossas redes sociais e as mensagens, os vídeos, as fotos, o trabalho de Deus através dessa igreja. Então inscreva-se, participe, quero agradecer a quem já se inscreveu. Eu estou pedindo a cada inscrito que consiga mais um inscrito para este trabalho ser ainda mais ampliado, multiplicado em baixa potência, mas a vontade de Deus é que seja em alta potência. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero agradecer por esta mensagem que o Senhor mandou para nós e que todos nós possamos dizer sim ao apelo dessa mensagem. Queremos receber a autoridade do Senhor para trabalhar nesse tempo, nessa geração, e que o Senhor realize a obra que o Senhor tem a realizar nesta geração, através da minha vida e da vida dos meus irmãos que estão se apresentando ao Senhor, como no passado os teus servos se apresentaram e o Senhor fez maravilhas. Faz maravilhas de novo, Pai. Aqui na nossa igreja Batista, Casa de Paz, no nosso campo tão carente, mas nós cremos que o mover do Senhor já começou e não vai parar mais. Quero pedir também pelos enfermos, todos os enfermos que estão na nossa lista de oração, os que não estão, visita os hospitais, CTIs, enfermarias ou mesmo nas casas, manifesta o seu poder curador, porque o Senhor dá autoridade à igreja para orar por aqueles que estão enfermos para que sejam curados. Oro também pedindo ao Senhor libertação para aqueles que estão presos às opressões do inimigo, aos vícios, às drogas, seja qual for jogo, seja qual for a prisão, quebra a prisão, abre as grades, quebra as cadeias e liberta essas vidas. Nós pedimos também porta de emprego aberta para os desempregados. Pedimos um avivamento para a nossa igreja. A igreja Casa de Paz, que haja um avivamento, que mais irmãos se disponham a ajudar a liderar pequenos grupos nas casas, a ir de casa em casa, a participar desse ministério, a conseguir mais gente para visualizar as mensagens, levando a mensagem, levar um folheto, convidando, fazendo o que o Senhor quer que seja feito. Dá as ideias, Senhor, para que essa lavoura continue colhendo muitos frutos, porque a seara é grande, a lavoura é grande, os trabalhadores são poucos. Então manda mais trabalhadores. Nós rogamos ao Senhor isso e pedimos tudo no nome do seu Filho Jesus Cristo. Oramos e todos digam amém e amém. Eu quero deixar para você a bênção de Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.